Muitas pessoas acreditam que mudar a mente é algo que leva anos, que depende de sorte, de circunstâncias externas ou de uma inspiração rara. Elas esperam pelo momento perfeito, pela motivação certa, pela situação ideal. Mas esse momento nunca chega. Enquanto esperam, continuam presas aos mesmos padrões de pensamento que criam as mesmas emoções, que repetem os mesmos comportamentos, que geram os mesmos resultados. Eu, Joe Dispenza, descobri que a transformação não começa em um futuro distante. Ela acontece no agora. A mente pode mudar em 1 minuto, no exato instante em que você decide assumir o controle dos seus pensamentos. É nesse espaço curto e poderoso que você cria novas conexões neurais e abre caminho para uma vida diferente. Hoje quero mostrar como você pode mudar sua mente em apenas 1 minuto. Quero compartilhar verdades que aprendi em minha própria jornada de superação, em meus estudos e práticas, e que têm transformado a vida de milhares de pessoas. Porque quando você entende como sua mente funciona, você descobre que não está condenado a repetir o passado. A mudança começa quando você escolhe um novo pensamento, quando decide não alimentar a mesma emoção limitante, quando escolhe agir de forma diferente, mesmo que seu corpo peça para repetir os velhos hábitos. Em 1 minuto de consciência, você pode interromper o ciclo que o prende ao que já não serve e abrir espaço para criar uma nova realidade. Este é o poder que quero revelar a você neste vídeo. Não se trata apenas de ouvir palavras, mas de permitir que elas despertem algo dentro de você. Porque quando sua mente se abre, sua vida se transforma. E essa transformação começa agora, neste exato minuto. Durante muito tempo, eu acreditei que o mundo ao meu redor era o responsável pelos meus resultados. Achava que o destino, as circunstâncias ou até mesmo a genética eram as forças que moldavam minha vida. Quando algo não dava certo, eu culpava as condições externas. Quando me sentia limitado, justificava dizendo que era apenas parte de quem eu era. Essa visão me fazia sentir pequeno diante dos desafios, como se eu não tivesse nenhum controle real. Foi nesse ponto que percebi uma verdade difícil de aceitar. Meu maior obstáculo não estava fora de mim, mas dentro de mim. Era minha mente que repetia padrões, alimentava dúvidas e reforçava medos. Essa consciência não veio de um dia para o outro. Ela nasceu em momentos de dor, quando me vi preso em ciclos que pareciam não ter saída. Eu pensava as mesmas coisas, sentia as mesmas emoções, reagia da mesma forma. Era como viver em uma repetição infinita, sem perceber que eu mesmo estava criando essa prisão. Cada pensamento limitante era uma corrente invisível que me mantinha preso ao passado. Cada emoção negativa era um lembrete de que eu estava programado para repetir histórias antigas. Entendi que, enquanto não mudasse a forma como pensava, continuaria atraindo os mesmos resultados. O impacto disso foi profundo. Eu comecei a observar meus próprios pensamentos como se fosse um cientista observando um experimento. Notei que a mente tem o poder de criar realidades antes mesmo de elas acontecerem. Quando me via derrotado em minha imaginação, meu corpo reagia como se a derrota já fosse real. O coração acelerava, os músculos enrijeciam, a energia caía. Descobri que meu cérebro não distinguia o que era imaginado do que era vivido. Isso significava que eu estava programando meu corpo para fracassar antes mesmo de agir. Essa constatação foi dura, mas também libertadora. Libertadora porque me mostrou que, se eu tinha esse poder para me sabotar, eu também tinha o poder para me transformar. Se meus pensamentos criavam emoções, e minhas emoções guiavam meus comportamentos, bastava mudar os pensamentos para mudar toda a cadeia. Era simples em teoria, mas exigia disciplina na prática. A cada vez que um pensamento negativo surgia, eu precisava escolher conscientemente não alimentá-lo. Era como reeducar uma mente que havia sido treinada por anos para repetir os mesmos caminhos.
Era trabalhoso, mas era possível. Eu passei a compreender que minha mente podia ser minha maior aliada. Quando comecei a direcionar meus pensamentos para imagens de sucesso, de cura e de transformação, meu corpo respondia de forma diferente. Eu me sentia mais energizado, mais focado, mais motivado. As conexões neurais começavam a se reorganizar. O cérebro deixava de repetir os velhos padrões e passava a criar novos caminhos. E com o tempo, esses novos caminhos se tornaram mais fortes do que os antigos. Era a prova viva de que a mente pode ser reprogramada. Essa mudança não apenas transformou minha vida pessoal, mas também se tornou a base do meu trabalho. Entendi que se eu conseguia reprogramar minha mente e colher novos resultados, qualquer pessoa também podia. Não era um dom reservado a poucos. Era uma habilidade natural que todos possuem, mas poucos utilizam de forma consciente. E o mais surpreendente, não era preciso esperar anos. Bastava 1 minuto de atenção, um instante de escolha consciente para interromper o padrão antigo e iniciar o novo. Esse era o verdadeiro poder da mente em ação. Hoje, quando olho para trás, vejo que meu maior inimigo e meu maior aliado sempre foram o mesmo: minha mente. O que mudou foi a forma como eu escolhi usá-la. Antes, ela me mantinha preso ao passado. Agora, ela se tornou a ferramenta que me projeta para o futuro que eu quero criar. Essa virada de percepção é o primeiro passo para qualquer transformação real. Quando você entende que sua mente não é um obstáculo inevitável, mas a chave para abrir novas portas, você descobre que tem o poder de mudar tudo. E essa mudança começa sempre dentro de você. Por muito tempo, eu acreditei que transformar a vida era um processo demorado. Imaginava que precisaria de anos de esforço, de circunstâncias perfeitas ou de uma sorte especial para que algo realmente mudasse. Essa crença me mantinha paralisado, porque todo o tempo eu adiava a decisão de começar. Pensava, um dia estarei pronto, um dia terei mais energia, um dia será mais fácil. Mas esse um dia nunca chegava. Era como se eu vivesse em uma espera infinita, sem perceber que estava desperdiçando o único tempo real que tinha, o agora. A virada aconteceu quando percebi que a mudança não é um evento distante, mas um instante de decisão. Um único segundo de consciência pode interromper anos de padrões repetitivos. Um único basta pode encerrar uma história de dor que parecia interminável. Esse poder não está em algo externo, mas dentro de cada pessoa. Quando compreendi isso, percebi que já não havia desculpas. Eu não precisava esperar pelo momento certo. O momento certo era aquele em que eu escolhia agir. E essa escolha estava sempre disponível. Foi nesse instante que percebi o quanto o cérebro é plástico, maleável, pronto para ser remodelado. Cada pensamento consciente cria novas conexões neurais. Cada vez que decido agir diferente, meu corpo responde de outra maneira. A mudança não acontece quando a vida externa se reorganiza, mas quando a mente interna escolhe um novo caminho. Essa escolha é rápida, é imediata e não depende de fatores externos. É como acender uma luz em um quarto escuro. Em 1 segundo, tudo pode ser iluminado. Passei a aplicar essa ideia em pequenas situações do meu cotidiano. Quando sentia vontade de desistir, em vez de esperar que a motivação aparecesse, eu decidia agir. Quando vinha o impulso de repetir um hábito destrutivo, eu escolhia conscientemente outro comportamento. No início parecia difícil, mas logo percebi que cada pequeno ato reforçava uma nova identidade. Não era a ação em si que fazia toda a diferença, mas o instante da decisão consciente. Era esse segundo que reprogramava meu cérebro e me mostrava que eu não era escravo do passado. Essa prática me revelou algo poderoso. Não são os anos que determinam a transformação, mas a soma de segundos conscientes. Cada segundo em que escolho pensar de forma diferente cria um novo futuro. Cada instante em que decido não alimentar uma emoção negativa fortalece um novo eu. A mudança verdadeira não precisa de um calendário.
Ela precisa apenas de uma decisão presente, repetida, até se tornar natural. É nesse ponto que o impossível se torna possível. E o mais interessante é que essa verdade não é apenas filosófica. A neurociência comprova que o cérebro se reorganiza em resposta a novos pensamentos e experiências. Quando você escolhe conscientemente mudar, cria novas sinapses, novas rotas, novos caminhos que, com a repetição, se tornam cada vez mais fortes. É por isso que um segundo pode ter tanto poder. Ele é o início de uma cadeia que transforma toda a sua biologia, sua energia e sua percepção da vida. Hoje eu entendo que a espera era a maior ilusão que me prendia. Não existe o um dia, existe apenas o agora. A mudança não está no futuro distante, mas no segundo em que você diz, eu decido. Essa decisão é como uma semente plantada no solo da mente. Se você a nutre com repetição e consciência, ela cresce e se transforma em uma nova realidade. E tudo isso começa em um simples instante. É nesse instante que o impossível deixa de ser uma promessa e se torna uma experiência real. Quando comecei a estudar a fundo o funcionamento da mente, percebi algo que mudou completamente minha visão da realidade. Descobri que cada pensamento que temos não é apenas uma ideia passageira, mas um sinal elétrico que percorre o cérebro e deixa marcas. Esses sinais, quando repetidos, começam a fortalecer conexões específicas. É como se cada vez que eu pensava a mesma coisa, estivesse reforçando um caminho. No início é apenas uma trilha frágil, mas, com a repetição, essa trilha se transforma em uma estrada sólida. Era assim que eu estava programando minha mente, consciente ou inconscientemente. Passei a observar como meus próprios pensamentos se repetiam. Eu percebia que todos os dias, em situações diferentes, as mesmas frases surgiam dentro de mim. Isso é difícil demais. Você não vai conseguir. Talvez não valha a pena tentar. Eram como vozes silenciosas, mas constantes, que dirigiam minhas ações sem que eu me desse conta. Cada vez que essas frases surgiam e eu as aceitava, meu cérebro fortalecia o circuito que as sustentava. Sem perceber, eu estava criando um condicionamento interno que determinava como eu agia e como me sentia. Foi nesse ponto que compreendi algo libertador. Se pensamentos repetidos de limitação conseguiam moldar minha vida, então pensamentos repetidos de poder também poderiam transformá-la. Eu podia usar o mesmo mecanismo, mas de forma consciente, para criar uma nova programação mental. Em vez de repetir frases que me enfraqueciam, passei a repetir afirmações que me fortaleciam. Em vez de imaginar cenários de fracasso, comecei a visualizar cenários de vitória. E com o tempo, percebi que meu cérebro respondia de maneira diferente. No início, essa prática parecia artificial. Dizer para mim mesmo, eu consigo, quando ainda me sentia inseguro, soava estranho. Mas logo entendi que o cérebro não distingue o que é verdade do que é imaginação. Para ele, tudo o que se repete se torna familiar. E aquilo que é familiar se torna confortável. E aquilo que é confortável se torna natural. Foi assim que percebi que a repetição era a chave. Não se tratava de acreditar imediatamente, mas de treinar meu cérebro até que acreditar se tornasse inevitável. Com o tempo, comecei a notar mudanças concretas. Situações que antes me causavam medo, agora me encontravam mais confiante. Desafios que antes pareciam impossíveis se tornaram oportunidades. Meu corpo reagia de outra maneira, porque minha mente estava programada para esperar o melhor. Cada pensamento repetido era como um tijolo colocado em uma nova construção. E quanto mais eu reforçava esse processo, mais sólida ficava a estrutura da minha nova identidade. A ciência explica isso de forma clara. Os neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Isso significa que cada vez que repetimos um pensamento, fortalecemos a rede neural que o sustenta. E com a prática, essa rede se torna dominante,
Foi assim que percebi que a mudança não era um milagre, mas um processo científico e comprovado. Eu não estava apenas pensando positivo. Eu estava literalmente reprogramando meu cérebro, criando novos caminhos que se tornavam cada vez mais fortes. Hoje eu sei que a repetição consciente é uma das ferramentas mais poderosas que temos. Não importa o que você viveu até aqui, sua mente pode ser treinada para pensar diferente. Cada frase fortalecedora, cada visualização positiva, cada pensamento repetido de forma intencional é uma semente que, inevitavelmente, dá frutos. O cérebro aprende pelo hábito e a repetição é o professor mais eficaz. Quando você escolhe repetir o que eleva em vez do que limita, você assume o controle da sua programação interna e cria uma vida completamente nova. Uma das descobertas mais impactantes que fiz em minha jornada foi perceber que meu corpo não agia de forma independente. Durante muito tempo eu acreditei que minhas reações físicas, minhas dores, meu cansaço e até meu humor eram apenas respostas automáticas à realidade externa. Mas quanto mais me aprofundei na ciência e na prática da mudança interior, mais entendi que meu corpo estava apenas refletindo o que minha mente acreditava ser verdade. Era como se cada pensamento fosse um comando invisível, enviando instruções diretas às minhas células. Lembro-me de momentos em que apenas imaginar uma situação de estresse já fazia meu coração acelerar. Eu não precisava que o fato acontecesse de verdade. Bastava pensar nele e meu corpo reagia como se estivesse vivendo aquilo. Foi aí que percebi que meu cérebro não distingue entre o real e o imaginado. Se eu pensava em fracasso, meu corpo se encolhia. Se eu pensava em vitória, meu corpo se expandia. Essa conexão era tão poderosa que percebi que ao mudar minhas crenças, eu poderia literalmente mudar a forma como meu corpo funcionava. A ciência confirma isso. Cada pensamento gera uma cascata de substâncias químicas no cérebro, e essas substâncias viajam pelo corpo, afetando cada órgão, cada célula. Quando penso em medo, libero hormônios do estresse que enfraquecem meu sistema imunológico. Quando penso em gratidão ou alegria, libero substâncias que fortalecem minha saúde e me dão energia. Foi transformador perceber que eu não estava condenado a ser vítima do meu corpo. Pelo contrário, eu tinha o poder de influenciá-lo a partir da mente. Essa descoberta me levou a uma prática consciente. Sempre que meu corpo reagia com ansiedade ou dor, eu parava e me perguntava: que pensamento está gerando essa reação? Em vez de lutar contra o corpo, eu buscava a raiz na mente. E ao mudar o pensamento, eu mudava também a reação física. No início parecia quase mágico, mas com o tempo vi que era pura ciência. Eu estava treinando meu cérebro a enviar novos sinais, e meu corpo estava aprendendo a responder de forma diferente. Compreender essa relação me deu um novo senso de responsabilidade. Não podia mais culpar apenas as circunstâncias externas pelo que sentia fisicamente. Eu tinha que assumir que, muitas vezes, era minha mente que estava criando ou intensificando o que eu vivia no corpo. Isso não significava negar sintomas, mas entender que eles eram mensagens. Eram lembretes de que eu estava preso a padrões de pensamento que precisavam ser mudados. E cada vez que eu fazia essa mudança, meu corpo agradecia com mais leveza, mais energia e mais vitalidade. Essa integração entre mente e corpo também me mostrou que eu podia criar estados emocionais e físicos mais elevados de forma intencional. Quando eu escolhia visualizar uma vida plena, sentir gratidão profunda ou imaginar possibilidades inspiradoras, meu corpo reagia imediatamente. Eu sentia calor, expansão, um bem-estar que parecia irradiar de dentro para fora. E com a prática, esses estados se tornaram cada vez mais naturais. Meu corpo passou a reconhecer que essa era a nova realidade que eu queria viver. Hoje eu compreendo que a mente não apenas influencia o corpo, ela o comanda.
Cada crença, cada pensamento, cada visão de futuro é um sinal que se traduz em reações físicas. O corpo, em sua sabedoria, simplesmente segue as instruções que recebe. Por isso, se quero mudar minha saúde, minha energia e minha vitalidade, preciso primeiro mudar minhas crenças. Porque quando a mente acredita em algo, o corpo obedece. Essa é uma das chaves mais poderosas da transformação pessoal. Durante muito tempo, eu enxergava minhas emoções apenas como reações naturais, algo que acontecia sem que eu tivesse qualquer poder de escolha. Se estava feliz, era porque algo bom havia acontecido. Se estava ansioso, era porque algo ruim estava prestes a acontecer. Eu vivia como se fosse refém das circunstâncias externas, acreditando que minhas emoções eram apenas reflexos inevitáveis do mundo lá fora. Mas, ao aprofundar meus estudos e minhas práticas, percebi uma verdade muito mais profunda. Cada emoção é um comando que molda a minha realidade. Essa descoberta começou quando percebi que emoções não são apenas sentimentos passageiros. Elas são, na verdade, sinais químicos que meu corpo recebe a partir do que minha mente interpreta. Se penso em perigo, meu corpo reage com medo. Se penso em perda, meu corpo reage com tristeza. Se penso em possibilidades, meu corpo reage com entusiasmo. Cada emoção é como uma mensagem enviada para o meu corpo, instruindo-o sobre como deve se comportar. E com o tempo, percebi que repetir as mesmas emoções era o mesmo que programar meu corpo para viver na mesma realidade todos os dias. Eu entendi que minhas emoções estavam criando não apenas meus estados internos, mas também minhas experiências externas. Quando me mantinha preso em emoções de medo e insegurança, eu atraía situações que confirmavam esses sentimentos. Era como se o universo me mostrasse provas do que eu já acreditava por dentro. Por outro lado, quando cultivava emoções de gratidão e confiança, começava a perceber oportunidades e caminhos que antes passavam despercebidos. Isso me mostrou que as emoções não apenas descrevem minha vida, elas constroem minha vida. Foi então que comecei a praticar a escolha consciente das emoções. Eu me perguntava: qual emoção quero viver hoje? Em vez de deixar que o ambiente decidisse por mim, eu escolhia sentir gratidão, ainda que as circunstâncias não fossem perfeitas. Escolhia sentir alegria, mesmo diante de desafios. Escolhia sentir confiança, mesmo diante do desconhecido. Essa prática me mostrou que eu não era refém das emoções, mas o criador delas. E cada vez que eu assumia esse poder, meu mundo mudava. O mais impressionante é que a ciência confirma essa ligação. Emoções de medo e estresse liberam substâncias químicas que enfraquecem o corpo, reduzem a criatividade e limitam a visão. Emoções de amor e gratidão, por outro lado, liberam substâncias que fortalecem o sistema imunológico, aumentam a clareza mental e ampliam as possibilidades de ação. Ou seja, cada emoção envia ao corpo um comando biológico que afeta diretamente meu desempenho, minha saúde e minha vitalidade. Essa consciência me deu uma nova forma de enxergar a vida. Eu percebi que não precisava esperar que algo mudasse lá fora para mudar o que sentia aqui dentro. Eu podia inverter a ordem. Ao escolher emoções elevadas, eu alterava minha percepção da realidade. E essa nova percepção me levava a agir de forma diferente. Minhas ações diferentes criavam resultados diferentes. E esses resultados reforçavam a emoção positiva que eu havia escolhido no início. Era um ciclo de transformação que começava dentro de mim. Hoje eu vivo com a certeza de que minhas emoções não são apenas respostas, mas escolhas. Cada vez que escolho sentir gratidão, envio ao meu corpo a mensagem de que já sou completo. Cada vez que escolho sentir confiança, envio a mensagem de que estou pronto para avançar. Cada vez que escolho sentir amor, envio a mensagem de que a vida é abundante. E essas mensagens não ficam apenas dentro de mim. Elas moldam a forma como o mundo responde a mim. Porque cada emoção
É, de fato, um comando criador da minha realidade. Durante boa parte da minha vida, associei progresso e transformação a movimento constante. Eu acreditava que quanto mais eu fizesse, mais resultados teria. Minha mente estava sempre ocupada, saltando de uma preocupação para outra, de um objetivo para outro. Era como viver em um ruído interno permanente. Mas com o tempo, percebi que essa agitação não me levava à clareza, apenas me afastava dela. Foi então que descobri uma das ferramentas mais poderosas que existem: o silêncio e a presença. No início, estar em silêncio me parecia desconfortável. Eu sentia a necessidade de preencher cada momento com palavras, com pensamentos, com ação. Quando me forçava a parar, parecia que minha mente gritava ainda mais alto. Mas pouco a pouco entendi que esse desconforto era apenas o ruído acumulado pedindo para ser liberado. Permanecer em silêncio e presente era como observar a tempestade até que ela se dissipasse. Foi nesse espaço que percebi que minha energia podia mudar em questão de segundos. A presença para mim não significava a ausência de pensamentos, mas escolha de atenção. Eu aprendi que, quando trago minha atenção ao agora, quando observo minha respiração, meu corpo e o ambiente ao meu redor, minha energia se transforma. O medo do futuro perde força. O peso do passado desaparece. Tudo o que resta é o momento presente, e nesse presente há calma, clareza e poder. Essa prática simples me mostrou que a transformação não exige sempre grandes ações. Às vezes, exige apenas estar aqui e agora. Foi em momentos de silêncio profundo que tive alguns dos maiores insights da minha vida. Quando a mente se aquieta, o corpo relaxa e a energia começa a se reorganizar. Eu percebia que, após alguns minutos em silêncio e presença, minha visão das situações mudava. Problemas que pareciam enormes se tornavam administráveis. Caminhos que eu não enxergava antes começavam a aparecer. Era como se o silêncio abrisse espaço para que minha consciência se expandisse. Essa prática também teve efeitos diretos no meu corpo. Quando me permitia alguns minutos de presença, minha respiração desacelerava. Meu coração batia de forma mais tranquila, minha mente deixava de disparar sinais de estresse. Eu percebia na prática que meu corpo estava obedecendo ao comando do silêncio. Era como apertar um botão de reset que restaurava meu equilíbrio interno. Em vez de lutar contra a ansiedade, eu a dissolvia simplesmente ao estar presente. Com o tempo, aprendi a levar o silêncio e a presença para o meu dia a dia. Não se tratava apenas de meditar em um momento específico, mas de viver com mais consciência em cada ação. Comer com presença, andar com presença, trabalhar com presença. Isso transformou não apenas minha energia, mas também minha forma de me relacionar com os outros. Descobri que a presença é uma das maiores formas de amor que podemos oferecer, porque ela comunica: eu estou aqui, inteiro, com você. Hoje sei que não preciso esperar grandes eventos para transformar minha energia. Basta fechar os olhos por alguns segundos, respirar profundamente e escolher estar presente. É nesse instante que meu corpo, minha mente e minha energia entram em sintonia. O silêncio e a presença me ensinaram que não é a quantidade de coisas que faço que define minha transformação, mas a qualidade da consciência com que vivo cada momento. E essa consciência pode ser ativada agora, neste exato segundo. Durante muito tempo, vivi como se meu passado fosse uma sentença definitiva. Carregava lembranças, erros, dores e até fracassos, como se fossem correntes que me impediam de avançar. Cada vez que pensava em fazer algo novo, a voz interna me lembrava de tudo o que já havia falhado antes. Eu acreditava que minha história era quem determinava meu destino, e essa crença me mantinha preso a uma repetição interminável dos mesmos padrões. Mas, pouco a pouco, descobri que essa prisão só existia dentro da minha mente. Percebi que o passado é apenas memória.
Ele existe como registros armazenados em meu cérebro, como emoções guardadas em meu corpo. Quando revivo uma lembrança dolorosa, não estou voltando no tempo, estou apenas recriando no presente as mesmas substâncias químicas que senti naquele momento. Eu mesmo reabro a ferida toda vez que escolho reviver aquela experiência. E foi quando entendi isso que percebi que não precisava continuar sendo prisioneiro. Eu podia interromper esse ciclo e escolher novos pensamentos. Essa descoberta me deu um poder que antes eu não enxergava, o de criar um novo futuro a partir do presente. O que vivi até aqui não precisava mais definir quem eu era. Eu podia usar meu passado como aprendizado, mas não como identidade. A cada novo pensamento, a cada nova emoção escolhida, eu estava esculpindo um futuro diferente. Era como se, a cada dia, eu tivesse diante de mim uma folha em branco. E pela primeira vez, entendi que eu podia ser o autor consciente dessa nova história. Comecei a praticar a visualização do futuro. Em vez de repetir mentalmente os erros do passado, escolhia imaginar o que queria viver. Criava imagens claras de mim mesmo, agindo de forma diferente, sentindo emoções mais elevadas, conquistando novos resultados. No início, minha mente resistia, tentando me puxar de volta para os velhos padrões. Mas com a prática, percebi que estava reprogramando meu cérebro. Aos poucos, meu corpo deixou de esperar as emoções antigas e passou a responder às novas visões. Essa prática transformou minha vida porque me mostrou que eu não precisava negar o passado, mas ressignificá-lo. Cada erro que antes me envergonhava, agora era apenas um degrau que me trouxe até aqui. Cada dor que antes me paralisava agora, era uma lição que me fortalecia. Eu percebi que não era obrigado a esquecer, mas podia mudar a forma como olhava para trás. E quando mudei esse olhar, o passado deixou de ser prisão e se tornou combustível para criar algo maior. A ciência apoia essa visão. Toda vez que escolhemos pensar diferente, ativamos novos circuitos neurais e desativamos os antigos. Ou seja, cada vez que escolhia visualizar meu futuro, em vez de reviver meu passado, eu estava literalmente remodelando meu cérebro. Estava ensinando meu corpo a sentir novas emoções e libertando-o do condicionamento das antigas. Essa prática me mostrou que o futuro não é uma continuação inevitável do passado, mas uma criação consciente do presente. Hoje vivo com a certeza de que não sou refém do que vivi. Meu futuro não está escrito pelas minhas dores, mas pelas escolhas que faço agora. Cada pensamento que cultivo, cada emoção que alimento, cada visão que projeto, é uma semente que germinará no amanhã. O passado pode até contar onde estive, mas não dita para onde vou, porque o poder de criar um novo futuro está sempre aqui e agora, nas minhas mãos e na minha consciência. Ao longo da minha jornada, busquei respostas em muitos lugares. Acreditei que a mudança viria de fora, de circunstâncias melhores, de pessoas diferentes, de oportunidades inesperadas. Passei anos esperando que algo externo me libertasse das limitações que eu mesmo sentia. Mas, com o tempo, compreendi que toda transformação começa dentro. Descobri que a verdadeira chave não estava fora de mim, mas na minha própria mente. Foi quando percebi que, se eu mudasse minha forma de pensar, todo o resto se reorganizaria. Essa revelação me mostrou que a mente é a ferramenta mais poderosa que temos. Cada pensamento que escolho é como um código que abre ou fecha portas em minha vida. Se penso em limitações, encontro obstáculos. Se penso em possibilidades, encontro caminhos. É como se a mente fosse o maestro que rege a sinfonia da existência. E cada vez que escolho pensamentos elevados, crio uma melodia de oportunidades que antes estavam invisíveis para mim. Essa consciência mudou para sempre minha forma de viver. Passei a entender que a mente não é apenas um repositório de memórias, mas uma usina criadora. Quando escolho focar no que desejo, em vez do que temo,
Meu cérebro libera sinais que moldam minha percepção e direcionam minhas ações. É como se minha mente abrisse portas que antes pareciam trancadas. Essa mudança de foco me mostrou que eu não precisava de sorte, precisava de consciência. A mente desperta se torna a chave que abre todas as portas que antes pareciam inacessíveis. No início parecia difícil acreditar que pensamentos simples pudessem mudar tanto. Eu mesmo duvidava, achava que era apenas teoria. Mas, quando comecei a aplicar isso de forma prática, vi os resultados surgirem. Situações começaram a se alinhar, pessoas certas apareceram, oportunidades inesperadas se abriram. Não era magia, era consequência. Minha mente estava filtrando o mundo de acordo com o que eu acreditava. E quando mudei minhas crenças, mudei também os resultados que apareciam. A ciência explica isso de forma clara. O cérebro é plástico, capaz de mudar sua estrutura conforme os pensamentos que cultivamos. Cada ideia repetida fortalece conexões. Cada emoção escolhida envia sinais ao corpo. Cada visão de futuro ensina meu cérebro e meu coração a se alinhar com novas possibilidades. Isso significa que a mente não é apenas observadora da realidade, mas criadora dela. Com esse entendimento, percebi que estava diante da maior ferramenta de transformação que poderia existir. Com o tempo, aprendi que não se trata de controlar o mundo, mas de controlar minha mente. Quando a mente está alinhada com clareza, disciplina e foco, a realidade responde. As portas que antes pareciam fechadas se escancaram. O impossível se torna possível. E tudo isso não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei minha forma de perceber e interagir com ele. Esse foi o ponto em que compreendi o verdadeiro poder da consciência. Hoje eu sei, sem nenhuma dúvida, que a mente é a chave que abre todas as portas da transformação. Nada externo pode ser maior do que a força de uma mente desperta. Quando escolho pensamentos de poder, crio experiências de poder. Quando escolho pensamentos de amor, crio experiências de amor. Quando escolho pensamentos de abundância, crio experiências de abundância. A mente é a chave. E quando você aprende a usá-la, não há porta que permaneça fechada diante de você. Depois de percorrer este caminho, fica claro que a disciplina, a constância, o silêncio, a presença e o poder da mente não são apenas conceitos abstratos. Eles são chaves práticas que qualquer pessoa pode usar para transformar sua vida. Cada tópico que compartilhei aqui mostra que a mudança não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você não precisa esperar pelo momento ideal. O momento ideal é aquele em que você decide assumir o controle da sua mente e começar agora. O mais importante é entender que cada pequeno passo tem valor. Não é sobre alcançar a perfeição de um dia para o outro. É sobre escolher a cada instante a versão de você que quer alimentar. É sobre dizer sim para a disciplina quando o corpo quer desistir. É sobre escolher pensamentos que elevam, em vez de repetir aqueles que limitam. E é sobre acreditar que sua mente é capaz de criar realidades que ainda não existem, mas que já estão sendo moldadas por você neste exato momento. O convite que faço é simples. Não deixe essa reflexão ser apenas mais uma ideia bonita que você ouviu hoje. Aplique. Pegue pelo menos uma prática, uma frase, um insight e coloque em ação agora mesmo. Respire fundo. Escolha um pensamento melhor. Tome uma decisão de disciplina. Visualize o futuro que deseja. É nesse instante, com pequenas escolhas, que o grande futuro começa a ser criado. E lembre-se, cada vez que você retorna a esse conhecimento, reforça sua transformação. Por isso, continue acompanhando este canal diariamente. Aqui, você sempre encontrará mensagens, reflexões e práticas que vão te ajudar a manter a mente desperta, disciplinada e pronta para criar a vida que deseja. A decisão está em suas mãos. Sua mente é a chave. Use-a e verá portas se abrirem que antes pareciam impossíveis.